E aí, galera, o Flamengão ganhou, hein? Líder, meu amigo, tinha quanto tempo nós não liderava esse campeonato brasileiro e ó, primeiro colocado e daí vamos até o final, hein? O jogo, o nível de atuação, de imposição, sugeria uma vitória mais tranquila. Eu só discordo um pouco do Pedro, porque mesmo o São Paulo repetindo uma atuação ruim, depois do São Paulo fazer o primeiro gol, o São Paulo teve chance de empatar o jogo. E seria uma enorme discrepância se a gente for olhar o nível de atuações das equipes, né? O Flamengo jogou muito mais que o São Paulo. Em algum momento, o jogo estava tão fácil que o Flamengo parecia não se esforçar. Acho que o time está evoluindo, isso não se discute e tal, mas eu duvido que isso seja o suficiente para satisfazer o Tite, porque uma coisa que o futebol de hoje exige é um padrão de mentalidade, de concentração, a formação de uma personalidade coletiva que faz com que os jogadores naturalmente não larguem uma partida ou não diminuam a intensidade, a não ser que tenha uma queda na parte física e o Tite tem um banco para lidar com isso. Eu acho que o Flamengo não pode, se ele quer ser o Flamengo, que ele pode ser com o nível que tem, se dá o luxo de fazer isso. Hoje deu a impressão que fez. Então, ou caiu de rendimento porque em algum momento desconcentrou, ou faltou um pouco mais de desejo de fazer o 3, 4, 5-0 fome, ou teve uma queda física. Uma dessas três coisas aconteceu. Agora, vitória merecida, o time jogou muito mais que o São Paulo, é muito mais time que o São Paulo. Do São Paulo a gente fala depois. O Tite que inclusive chegou a fazer opções por questões físicas, não utilizou a Arrascaeta e não ia utilizar o Luiz Araújo, estavam só no banco, né? Só que aí teve a lesão do Cebolinha, na jogada com o Igor Vinícius, e aí o Cebolinha foi substituído pelo Luiz Araújo, que acabou fazendo um golaço ainda na primeira etapa, né? Mais uma boa partida do De La Cruz, é mais um gol dele, hein? Sim, boa noite, amigos. Um abraço para todo mundo, para quem está em casa. Muito boa a partida dele. Eu acho que é um cara que, assim, era muito pouco provável que ele não encaixasse, né, nesse time, porque é um jogador com capacidade de dar ritmo, né? E assim, eu acho que ele ainda tem muito a crescer junto com esse time do Flamengo. Porque é difícil, a gente fala muito isso durante o jogo, né? É difícil não. Eu, por exemplo, não gosto de tirar a atuação individual sem levar em conta o coletivo. E a gente falou de vários jogadores do São Paulo, por exemplo, que estão tendo um desempenho abaixo. E aí a gente fala, mas o time não está tão organizado assim. E o Flamengo é a mesma coisa. Eu acho que conforme esse time for tendo mais padrão, para mim falta regularidade do Flamengo. É isso. O Flamengo, ele tem momentos... O começo do segundo tempo e boa parte do segundo tempo é nível aquele primeiro jogo das semifinais contra o Fluminense. É um vareio. Chegando e tal e tal. Agora, eu realmente também tenho essa dúvida do quanto isso é os caras quererem, o quanto isso ainda é, às vezes, o que o adversário também te traz, que a gente tem que lembrar que do outro lado tem um adversário, às vezes ele também tem mérito em quebrar um pouco essa constância, e o quanto é também da personalidade desse elenco, porque esse elenco, ele é super vitorioso, ele tem muita qualidade, ninguém questiona isso, mas esse elenco já passou na mão de outros treinadores e que também não conseguiu mostrar essa regularidade. Então eu vejo um Flamengo que ele oscila dentro dos próprios jogos. Ele tem momentos que... E quando ele acelera, quando ele coloca ritmo, quando esse time realmente concentra e vai, as coisas vão acontecendo. Tem muita qualidade envolvida entre esses jogadores. E se você pegar o Tite, as marcas dele são regularidade, constância e time equilibrado. E eu falo dessa regularidade, ela não precisa ser a regularidade do nível do começo do segundo tempo. Ela pode ser um pouco abaixo, mas que você tem um pouco mais de controle. E aí eu tô com o Birner. Eu acho que a reta final do jogo, o controle escapou um pouco. É isso. Mas só um detalhezinho, Renato, que eu vi que o Birner discordou. Eu não acho que o São Paulo não teve para empatar. O São Paulo teve. Mas como o Flamengo também teve para fazer 3-0 ou 3-1. Não, teve mais antes do São Paulo fazer o gol. Bem mais. Quando o São Paulo faz o 1, o Flamengo já podia estar com 3-4. E no comparativo, até para passar para o Calça, e no comparativo... Era um golaço. É isso aí, e deixou o torcedor feliz. Até porque o primeiro tempo do Flamengo é abaixo. Porque você precisa hoje fazer muito pouco para estar à frente do São Paulo. Do jogo, não aconteceu nada no primeiro tempo. O primeiro tempo do jogo foi abaixo. Só que o que se viu, ainda que numa pequena amostragem daquela primeira metade do segundo tempo, você não viu nessa intensidade contra Palestino, Atlético Goianiense, jogo da volta contra o Nova Iguaçu, Milionários. Então, minimamente, você viu algo que você gosta do Tite. Aí eu acho que a gente tem que partir sempre pro papo do Birner. Mas o Flamengo do Tite, ele precisa ser mais constante. É pouco, 20, 25 minutos de um jogo no Maracanã de Brasileiro. Mas nem isso a gente estava vendo também antes. Exatamente. E aí, Calçado, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bem, tá
Acho que essa rodada está mais tranquila, né? Estamos falando de bola. De arbitragem? Estamos falando de bola, graças a Deus. Acabou o frenesi dos cartões. A primeira foi um negócio assim. Não, tem jogo amanhã ainda. Difícil, né? Tem jogo amanhã, Mas eu achei que o Tite mexeu mal, viu? Mas já foi melhor. Já foi melhor. Acontece o que Pela aconteceu. quantidade, assim, isso. tem que acontecer muita coisa. Já foi melhor. Né? Assim, o Flamengo, ainda vejo o Flamengo cheio de fases dentro do jogo. Mas, assim, não vou dizer que não é bom. Também natural, talvez seja uma palavra muito forte, mas acho que é do jogo, é da adaptação. Foi muito importante o Tite ter começado o trabalho dele no ano passado. Ele pegar o Flamengo, mesmo no final de período ali do Campeonato Brasileiro, talvez não para fazer muitas coisas, mas para já demonstrar quais os princípios, né? Como é que ele atuaria. Então eu considero mesmo forte o trabalho esse ano a partir da pré-temporada. Mas ele já tinha dado uma nota para todo mundo de como a coisa ia funcionar. E agora, eu entendo que ainda tem uma equipe para desenvolver, para justamente, acho que ele tem elenco, Concordo. Ele tem um grupo que mesmo com trocas, quem entra pode pressionar adversário o tempo todo. A gente vê isso em grandes equipes no futebol mundial, que tem calendário igual ao do Flamengo. O calendário do Flamengo e dos times grandes brasileiros, ele é terrível. O Flamengo está vendo... O Flamengo, se pegar o último jogo de março e o primeiro jogo de maio, então você pega abril todinho, são 10 jogos em 35 dias. Sim, com um calendário desse, isso está aqui dentro também. Tá aqui dentro. Treino. Está na cabeça, pouco treino, pouco desenvolvimento. O desenvolvimento é o jogo. O jogador sabe, ele olha para frente, tem um Bolívar para encarar, tem o Palmeiras. Ele tá repetindo muito o time, inclusive para treinar o time jogando. Exatamente. Sim. Porque ele recupera e joga. Recupera e joga. É isso. Tem o Palmeiras no domingo, esse é um embate que ele é muito importante para o campeonato, é muito importante para os dois times, porque vão medir forças aqueles que a gente tem olhado nos últimos anos e são os grandes concorrentes do futebol brasileiro. 2 Libertadores para cada um. Quem é que pode se aproximar? Tem alguns candidatos, mas quem é que realmente está próximo? Nenhum dos candidatos. Então, é uma série de aspectos, mas acho que o Tite conseguirá desenvolver isso, mas isso vai levar tempo. Isso leva mais tempo quando você não tem, assim, disponível um período para treinamento efetivo, mas é melhor de verdade. fazer esse ajuste vencendo, né? Que é o que o Flamengo tem conseguido. E esse era outro ponto que eu gostaria de abordar. A gente está em segunda rodada do Brasileiro. A gente pode discutir desempenho e deve, só que a gente precisa entender que o resultado, nesse momento, faz toda a diferença. Fundamental. E ele pode vir com desempenho, no melhor dos mundos, ele tem que vir com desempenho. Mas ele também, às vezes, você não está desempenhando bem, mas você vai na raça, na vontade, na garra, naquilo que você pode oferecer para o jogo. Flamengo da rodada inaugural e dessa rodada. Exatamente, só que são 6 pontos. Exato. São 6 pontos. E para iniciar um campeonato, tem equipe que está com 1, tem equipe que está com 0. Isso com 2 rodadas, já na terceira faz mais diferença ainda. Então, assim, olhando para o copo totalmente cheio, o Flamengo conseguiu fazer aquilo que esperava dele. Com alguns detalhes que a gente é obrigado a comentar aqui, mas ele tem 2 vitórias. E margem para crescimento. Essa é a enorme questão. Margem. E na Libertadores tem 4 pontos também. E do não foi uma boa lado, estreia, o Palestino não fez só o fácil. suficiente, mas também... E do outro lado, pontos, a situação tem um não tá. time que o treinador é interino dele mesmo. Né? Porque ele já está... É um negócio Essa assustador. é a informação, né? Que o traz, você imagina a tranquilidade desse treinador para fazer a gestão do jogo de hoje e do seu grupo de jogadores. Sim. E o Flamengo pela frente. Se tivesse uma equipe do último pelotão do Campeonato Brasileiro, a gente teria uma outra visão sobre o São Paulo. Mas ele pegou um time que é cotado para ser campeão e tem 2 vitórias. Então, como é que o time pode reagir se ele ele já está numa crise, porque o treinador está rifado, só não sabe que momento vai sair. É meio estranha essa história. E muito difícil de você falar de rendimento, mobilização, quando a situação é essa. Isso é um detalhe. Pode falar, Pedro. Vai lá. É fundamental, que parece que é pouco. Só que eu bato muito na tecla que o Flamengo conseguiu eliminar esse ano aquele evento ali de abril e maio, que é a troca de treinador, né? Esse ano não vai ter esse grande fundamental já do Flamengo. E depois de Flamengo passou 2021, 2022 e 2023
não quer dizer nada ainda, segunda rodada. O Flamengo passou 2021, 2022, 2023 sem liderar o Campeonato Brasileiro, nem nas primeiras rodadas. E agora a gente vai falar sobre margem, evolução, é pouco tempo, a amostragem do Líder! do início do Tem segundo tempo paz hoje. no Flamengo, né? O Flamengo se auto-sabotou ano passado pra caramba. O gol de pênalti nos acréscimos do Atlético Goianiense, mas o Flamengo tem 6 pontos em 2 jogos. É o líder do campeonato, só ele, Inter, tem 6 pontos. Amanhã ninguém vai bater 6 pontos, quem joga menos não vai conseguir ir a 6. Então, são aquelas coisinhas que lá na frente você vai tentando entender, mas não é brilhante, mas está eliminando risco. Está tirando a frente que já atrapalhou em outras temporadas. Então, é algo relevante também. É muito pouco porque o Flamengo desenha para a temporada, mas é algo que você não tinha há 3 brasileiros, pelo menos. Quem é brilhante no futebol brasileiro hoje? Não, ninguém. Não hoje, né? Já faz alguns bons anos já. A gente falava sobre isso na redação também. A gente conversou bastante, né, rapaziada? Brilhante. Você tem Brilhante é uma palavra foi muito o último forte. time do Jorge Jesus. O Tem Palmeiras, momentos sólidos de trabalho. Palmeiras ele é Competitivos, brilhante isso. no sentido de tirar o máximo do grupo que tem, de trabalho, de gestão, processo, tal. sim. Mas assim, como beleza, a beleza está Como na consistência execução de desse jogo. conceito. Agora tá, claro que o nível aumenta O nível, um pouco. a partir do momento que o nível aumentou, isso. começou a tomar gol. Mas eu acho que até culturalmente você tá tentando convencer os jogadores que, vocês são bons pra caramba lá na frente, mas não precisa pressionar a bola, gente. A linha de 4 tem que estar arrumada. Quando perder a bola, pressiona. Se a bola sair da pressão, retorna todo mundo. Então, isso, o Tite trabalha muito com mantras, assim, com, sabe, isso aqui, isso aqui, Bate isso aqui. todo dia. E ele bate os pilares do modelo de jogo, ele repete muitas vezes. Daqui a pouco a gente vai ver os jogadores repetindo isso. Então, ainda é um processo. Ainda, eu acho que pode entregar mais, mas ainda E quem tá... jogou esse foi do Jorge Jesus, eu falei também, mas só um recorte que muita gente deve ter pensado. Poxa, e o Dorival? Né? Dorival ganhou 2 títulos. É que eu não vi essa consistência no jogo do Só que Dorival. o Dorival, ele foi até onde o elenco permitiu. E isso é importante. Hoje a administração não é mais feita de dentro para fora. O time fazia. Então o Dorival conseguiu bater no limite. Sim. Ele sabia qual era o limite. Se ele buscasse mais, ele ia esbarrar nas coisas que aconteciam lá dentro, que o domínio era do elenco. Esse grupo já é diferente hoje. Se olhar o time dentro de campo, ele é diferente. E agora entrou um cara que, numa administração, que é totalmente diferente. E não é culpa do Dorival. O Dorival, vamos entender como é que chegou o Dorival. O Dorival chegou, pegou o trabalho no meio, salvou. O trabalho do Dorival não tem começo, meio e fim pra gente até avaliar. Mas assim, foi um ano de tentar mudança drástica, intensa, reformulação. Começou lá atrás com o Paulo Souza, né? E veio tal. E aí o Dorival, calma, esquece tudo. Devolve, vocês querem administrar aí dentro, administra. Ele sabia que não podia lutar contra. E foi no limite dos caras e conseguiu 2 títulos. Libertadores foi um deles. Agora é diferente. Sim. Agora houve uma mudança. Você tem o Cebolinha finalmente jogando, o Pulgar finalmente com... Aí foi o São Paulo, pelo São menos Paulo. Essa ele São deixou, Paulo. hein? Poxa, São Paulo. Mas é o Varela que está jogando. O Varela. Você tem novos jogadores chegando. Então tem um Flamengo um pouco... Parece que é o mesmo Flamengo. Para muitas coisas é o mesmo Flamengo. Mas realmente tem alguém que possa, em função de características internas, nesse momento, explorar algo que o Dorival encontrou uma barreira. O limite. Então tem coisas aí. Mas o Flamengo... Vou dizer que o Flamengo, assim, eu acho que para o futebol a gente tem que respeitar o futebol e não seria correto dizer, como às vezes a gente ouve, que o Flamengo vai perder só para ele mesmo. A gente está ignorando todos os adversários. Não é assim que se faz futebol. Se o Flamengo acreditar nisso, aí as coisas podem ruir. Então eu entendo que vai caminhar, vai melhorar, mas não é fácil desenvolver times dentro de campos e não fora dele. Você é o tempo todo dentro de campo jogando. E isso demanda um outro ritmo. Demanda tempo. Um outro ritmo. O Flamengo hoje, apesar de algumas coisas que a gente está analisando, a gente já vê que começou a pegar adversários mais complicados, ou mais pesados, Começou já a tomar alguns gols e tal, apesar de algumas coisas da evolução que ainda tem que ter, tirando o Palmeiras, que é um time que está consolidado aí há 3 anos.
É o time com um processo mais adiantado, mais avançado? Vamos tirar o Palmeiras. Dos favoritos? De todos. Porque para mim tem quatro favoritos. Tem o Internacional, Atlético, Flamengo e Palmeiras. Atlético, Flamengo e Palmeiras. Palmeiras você excluiu, obviamente. Tô tirando o time... porque é um trabalho de 3 anos. Porque assim... Já vai para 4 daqui a pouco. Quando a gente fala da construção da personalidade, da formação da personalidade, é o termo mais adequado, de uma equipe, a única que tem pronta é o Palmeiras. Né? Então, o Flamengo, perto do Atlético, perto do Inter, está à frente. Primeiro porque o Atlético tem o técnico há menos tempo, uma mudança muito radical na forma de jogar. Né? O Milito chegou, não tem um mês. Sim. Né? Então não dá nem para exigir. E até o elenco já tá meio que mudando, né? Saindo gente. Não dá nem para exigir. Né? E o Inter, ele é competitivo, ele é forte, mas ele ainda não reflete o jeito que o Kudê gosta do futebol. Daquela coisa da intensidade, marca, perde a bola, pressiona, jogo agressivo, um jogo muito de 8-80, ou se defende com muita força, ou agride com muita força, sem bola na frente. O time do Flamengo, em muitos momentos, ele é um time do Tite. O que a gente falou aqui na abertura, olhando que o time foi muito superior ao São Paulo e poderia ter goleado se não fosse a atuação do Rafael, ou se tivesse um pouco mais de acerto nas finalizações, é que os times do Tite, quando estão prontos ou próximos disso, não oscilam tanto dentro de campo. E quando tem oscilação, não é do tamanho do Flamengo, que foi muito superior até tomar o primeiro gol e depois correu algum risco. Sim. Correu algum risco. Então, os times do Tite normalmente não passam por isso. Mas a impressão que eu tenho, que é a mesma do Calçade, acho que do Pedro e do Renato, é que está caminhando para ser isso. Eu acho que essa é a questão, porque o crescimento de um time não é uma reta linear só à frente. Ele vai dar 3 passos à frente, vai dar 1 para trás, vai dar mais 4 para frente, vai 2 para trás, não sei o quê. Há quanto tempo esse Flamengo não tem cara? Até uma hora que vai. Há quanto tempo esse Flamengo não tem cara? Não tem uma cara. Cara, desde o Jesus... Talvez um pouco. Desde o JJ. O Rogério tinha cara. Não, o Rogério tinha cara. Eu não gostava, mas tinha cara. Saber a escalação de Acho que o Camargo. Dorival é parte da oscilação. Então, porque você fala em ideia do Kudê estabelecida. Então, eu compreendo também, porque os times do Tite, ele por natureza, eles têm um poder de concentração muito grande. Controle. É para oscilar pouco, é para controlar o jogo a todo tempo. E eu entendo que o tanto de tempo que você passou sem ter uma identidade, sem se reconhecer, sem ter isso, eu acho que é natural. A gente vai estar sempre aqui falando que o Flamengo precisa entregar mais, jogar mais, esse jogador pode render mais, a combinação por aqui precisa funcionar melhor, o Pedro não pode perder gols assim, o Arrascaeta não pode, não sei o quê, o De La Cruz tem que funcionar como segundo homem ou quando tiver que fazer a função do Arrascaeta. Parece que a gente está sempre cobrando muito alto, mas sim. Mas o que acontece hoje, que se toma o 2-2 ali, ia ser um balde de água fria, assim, porque o Flamengo muito. conseguiu fazer minimamente e não vinha conseguindo fazer, mas acho que passa por isso também. É um time que há muito tempo não tem essa cara e talvez não vai pegar esse controle para chamar de seu, ainda que já tenha alguns meses de Tite, de uma hora para outra. Foi você que falou agora, né? Vai ter 1, vai ter 2, vai ganhar 3, vai ter 4. E principalmente quem ficou muito tempo sem ter uma cara. E tem uma coisa, Pedro. Se a gente for lembrar do Corinthians, do Tite, quando o Tite chega, as construções, elas não foram feitas nesse prazo de 3 meses, 4 meses que... 2015 É natural. estava lá e caímos a Libertadores, negócio. É que eu acho que Então, o debate, demora um pouco mais. público ele tem menos paciência. Ele quer essa cara de Tite logo, que é o Tite, que é o Flamengo. Bom, aí, Mas será que o E Flamengo... até porque na seleção ele conseguiu. Não, eu dar concordo esse- com você, tô só te falando de passar impaciência em geral. Eu acho que talvez o único ponto fora da curva de Tite foi na seleção. Acho que ele chegou e voou. chegou e. Equador 3-0, depois time mal. E que se não fossem vitórias ali, essa que você citou e aquela da Argentina no Mineirão, também coisa não aí, ia ter paciência. Só, assim, Eu acho que tem um. Bom, pessoal, bom demais, vencemos, né? Mas eu acho que não precisava ter passado aquele perrenguinho no final. Dava pra gente ter feito 3, 4 gols tranquilo nesse jogo, tranquilo. O time cansou de perder gol lá na frente, né? O Pedro perdeu gol, o Pulgar no final perdeu gol, o Fabrício Bruno também, teve um chutaço ali do Bruno Henrique também. Dava pra ter ganhado esse jogo com mais facilidade. Agora, eu achei que o Tite, na substituição, ele não foi bem na substituição, não. Ele recuou demais o time
E o Gerson não entrou bem, e nem o nosso menino da base que entrou junto com ele também, não recordo o nome agora do rapaz, olha, também não jogou bem. Mas, ó, o Alan jogou pra caramba, jogou bem demais o Alan. Dela Cruz matou a pau. Bruno Henrique, ó, torcida gritando, é Bruno Henrique, hein? Então, galera, vamos seguir nessa pegada aí, vamos ganhar esse Campeonato Brasileiro, ó. Deixa seu joinha, se inscreva no canal.